Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Ontem eu compartilhei que Faraó, ele permitiu que Moisés e parte da família dos hebreus ali fossem adorar a Deus no deserto. Mas esse era um acordo fora de cogitação, porque Deus ele queria o culto da família inteira. Todos deveriam adorar a Deus, tá bom? Não parte da família. Deus ele quer que toda a sua família seja salva, não somente você. Mas eu gostei muito também de um comentário aqui no canal Escola Dominical Brasil aqui. Quem escreveu foi a irmã Maria Imaculada da Silva. Ela escreveu: Bom dia, irmão Vanderlei. Eu testifico que mesmo a gente, infelizmente sozinha na igreja, a gente sendo fiel aos convênios que fizemos, o Senhor estende as suas bênçãos a todos os membros da família. Verdade, Maria Imaculada. Quando nós somos fiéis, mesmo que seja só uma parte membro da igreja, ou uma irmã sozinha na igreja, que ela vai ao templo e volta, que ela está servindo a Deus, todas as bênçãos, né, vêm também para a família. Tá bom? Então é importante dizer isso. Mesmo que uma parte da família não seja membro, aquele que está buscando, está aí na igreja, acaba abençoando toda a família ali. Tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui parte do capítulo 11 de Êxodo, tá bom? Esse capítulo 11 aqui, ele é um adendo, tá bom? A algumas coisas que já aconteceram. Por exemplo, no versículo 8 é mencionado que Moisés ele ficou irado na frente de Faraó e saiu da presença de Faraó ali quando ele foi expulso, né? Por causa que Faraó ele estava com o coração muito duro. Então ele ficou irado com aquilo e saiu da presença ali de Faraó. E é um adendo aqui porque não tem em outra parte isso, né? E não era nesse momento que estava acontecendo. Inclusive, o capítulo 11, parte desse capítulo aqui, Moisés ele está instruindo o povo que quando viesse a 10ª praga que iria libertar o povo do cativeiro ali, que eram para eles pedir prata, ouro, roupas, quando eles estivessem saindo do Egito, a todos os egípcios ali, era para eles pedir essas coisas, né? Ou seja, seria como espólio de guerra, eles estariam despojando ali os egípcios dessa maneira, tá bom? Então o capítulo 11 fala sobre isso. Também Moisés ele vai explicar aqui no capítulo 11 parte de como deveria ser a Páscoa, né? Como eles estariam protegidos quando o anjo destruidor, né, passasse ali entre os filhos de Israel, né, e entre os egípcios para levar a vida dos primogênitos, tá bom? Então ele fala aqui, e também no capítulo 12 tem mais ênfase sobre como é a Páscoa. Eu espero poder compartilhar com vocês aí sábado e domingo sobre a Páscoa, tá bom? Que esse capítulo 12 aqui ele é incrível. Mas hoje falando aqui sobre o capítulo 11, antes de entrar na designação aqui também, queria indicar um canal para vocês que é do Ramilfo Ensina, tá bom? O nome do canal dele. Ele pediu, mandou uma mensagem para mim aqui, pediu para mim indicar o canal dele aqui. Ele faz um conteúdo do Vem Segue também. E ele tá falando sobre a Páscoa, né? Ele faz um resumo total do estudo do Vem Segue. Vou deixar o canal do Ramilfo Ensina no final da descrição do meu vídeo aqui. É só você clicar lá, acompanhe o conteúdo dele e se inscreva lá no canal dele. Tá bom? Se você entrar lá, escreve lá nos comentários para ele. O Vanderlei me indicou o canal. Tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. O estudo de hoje. Eu vou começar aqui o versículo 4 do Êxodo 11, que diz assim: E disse mais Moisés: Assim disse o Senhor: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Está falando sobre a 10ª praga, né, que vai levar a vida dos primogênitos ali. Mas eu achei, esse versículo me chamou a atenção quando ele falou que à meia-noite, né? À meia-noite. Bom, os hebreus não tinham um relógio como nós temos hoje. Eles faziam uma contagem de tempo, né? Os judeus também faziam essa contagem de tempo, mas era um pouco diferente da nossa, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, quando ele fala aqui à meia-noite, é mais uma expressão idiomática para nós, tá bom? Tem um significado, mas não significa meia-noite, 00, né? 0 horas ou 12 horas no relógio comum aí, tá bom? Inclusive, lá
em Êxodo capítulo 12, versículo 29, ele repete esse sobre meia-noite, né? Diz assim, ó, e aconteceu que à meia-noite que o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então aqui está falando que o Senhor matou, né? À meia-noite, quando ele passou ali, ele matou todos os primogênitos no Egito, todos os primogênitos dos animais, e até quem estava na prisão ali, né? Lembra que quando nós estávamos estudando antes, José, ele foi colocado na prisão, né? A prisão dos egípcios. Então até mesmo quem estava na prisão, se fosse o primogênito ali, morreu também. Todo lugar, toda a terra do Egito, morreu o primogênito. Muitas dessas instruções, quando Moisés está recebendo e passando ao povo sobre a Páscoa, é quando está tendo aqueles 3 dias de trevas espessas lá no Egito, tá bom? Então a instrução é basicamente aqui para os hebreus, tá bom? Então por isso que eles vão se preparar e sobre eles não virá uma morte. Mas o resto ali dos egípcios, todos os primogênitos morrem, conforme diz o versículo aqui, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa expressão aqui, né? À meia-noite. Inclusive, a segunda vinda de Cristo fala sobre isso, sobre ele vir à meia-noite. Explicando um pouquinho aqui sobre a contagem dos judeus, eles fazem a contagem deles na noite como 3 vigílias, tá bom? São 3 vigílias da noite. Começa ali às 18 horas, né? Com o pôr do sol, 18 horas já é noite para eles, então são períodos de 4 horas para dar a segunda vigília, ou seja, das 18 até as 10 da noite são 4 horas, então é a primeira vigília. Das 10 até as 2 da manhã é a segunda vigília, e das 2 da manhã até as 6 da manhã é então a terceira vigília dos judeus, tá bom? Então quando você vê na escritura falando a primeira vigília, a segunda vigília ou a terceira vigília, significa nesses horários. Nós temos uma outra escritura em Mateus 24 e também lá em Marcos, capítulo 6, versículo 48, que fala quando Jesus Cristo veio andando sobre as águas, ele veio na 4ª vigília da noite, tá bom? Deixa eu explicar isso aqui. Os judeus, eles só contam 3 vigílias. Porém, Mateus, quando ele está escrevendo, e no livro de Marcos aqui também, quando eles estão mencionando, eles estão escrevendo na contagem dos romanos. Por isso que eles falam a 4ª vigília. Os romanos, então, eles têm 4 vigílias, tá bom? Começa das 18 horas, igual eu falei, e vai até às 6 da manhã, tá bom? Só que são períodos de 3 em 3 horas. As primeiras 3 horas, primeira vigília, as segundas 3 horas, né? Assim por diante até chegar às 6 horas da manhã. São 4 vigílias que os romanos têm, tá bom? Mas então o que significa esse meia-noite aqui, sendo que eles não tinham relógio como nós temos, tá bom? Isso aqui significa uma expressão de que é quando a pessoa está descansando, despreparada. Quando você está dormindo, você não está com a guarda armada ou esperando alguém para se defender, né? Então aqui está falando, né, que o anjo do Senhor passaria numa hora que eles não saberiam, à noite ali, né? Na hora que eles não estivessem parando. Assim também é a segunda vinda. É falado ali sobre vir à meia-noite, tá bom? Que é uma expressão de quando ninguém vai estar esperando. Bom, vou até compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês. Por exemplo, em Mateus 25, o versículo 5 e o versículo 6, fala das noivas, né? As 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 insensatas. O versículo 5 e o 6 diz assim: e tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, e saiu-lhes ao encontro, né? Aí tinha 5 que estavam preparadas, as outras 5 não estavam preparadas ali. Aqui quando diz, quando diz, aí vem o noivo, está se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo. Mas no texto original fala, eis o noivo, tá bom?
bom? Mais importante do que os sinais e o evento, né, da segunda vinda, esse processo todo que vai acontecer, é quem está vindo, tá bom? É o nosso Senhor, o Ser Supremo, né? Deus está vindo entre nós. Então, o mais importante é isso. Por isso que na tradução original é eis o noivo, tá bom? Então, o mais importante é quem está vindo aqui, tá bom? E não focar tanto no evento. Continuando aqui, né, aquelas 5 virgens insensatas vão comprar óleo, né, azeite lá para a lâmpada dela. Quando ela chega, está fechada a porta. Lá no versículo 12 e o 13, diz assim: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja só como a meia-noite não significa uma hora específica, né? E é sim a expressão de que a pessoa não está esperando. Porque na própria parábola já menciona aqui no começo, falando, à meia-noite veio o noivo, né? Ou seja, no original, à meia-noite ouviu-se o clamor, eis o noivo. Bom, então fala ali como se fosse um horário. Mas no final da parábola já está dizendo, não sabeis a que hora vai vir. Então, é uma preparação. Nós temos que ter. Então, não é exatamente uma hora, tá bom? Outra parte aqui que eu gosto também, né, falando da tradução original lá que eu falei, e aí tem uma tradução de Joseph Smith também aqui, quando aqui fala, em verdade vos digo, não vos conheço. Joseph Smith, ele retraduziu esse versículo colocando as seguintes palavras, né? Em verdade vos digo, vós não me conheceis. Ou seja, é Cristo falando que vós não me conheceis, porque Cristo, ele conhece todo mundo, ele sabe o nosso nome, ele sabe a nossa vontade, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, ele sabe todas as coisas. Então, o correto da tradução aqui, Joseph Smith, ele colocou que é, vós não me conheceis. Não quando alguém bater lá, Cristo vai falar, em verdade vos digo que não vos conheço. Ele conhece todo mundo. Deus, ele conhece todo mundo. Tá bom? Voltando lá no capítulo 12, versículo 35, eu achei algo interessante já relacionado aqui a essas bodas, os casamentos, né? Eu achei interessante aqui no versículo 35 que diz assim, Êxodo 12, 35. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Então aqui é quando eles estão saindo do Egito, eles pedem ali prata, ouro, roupas. Aqui a gente pode ver o povo do convênio do Senhor, a igreja do Senhor, saindo do cativeiro. E ela está sendo adornada por ouro, prata e vestido, roupa. Bom, roupa é muito importante nas escrituras. Roupas, vestes, a gente vai falar muito sobre, aqui no Velho Testamento, sobre lavar as vestes. E quando fala sobre lavar as vestes ou roupas, simboliza convênios que fazemos com o Senhor. Tá bom? Então é isso que significa. Então eu vou compartilhar o último versículo aqui, que é Mateus capítulo 22, por causa dessa parte da roupa aqui, que é muito importante. Já que é a noiva, a gente tem que estar adornado, se vestir adequadamente. Será que alguém não pode entrar no céu por causa da roupa? Bom, esse versículo aqui fala que é necessário um tipo de roupa para entrar no céu. Bom, Mateus 22, versículo 11 em diante. Então o Senhor convida todos para a festa ali, e aí ele chega lá e vê um que não está com a roupa apropriada, não deveria estar naquele local então. Diz assim, ó, Mateus 22, 11 em diante. E o rei, entrando para ver os convidados, o rei aqui é Jesus Cristo, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de boda, ou seja, ele não estava com as roupas adequadas para aquela festa que ele foi convidado. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste de bodas? E ele emudeceu. Então Jesus Cristo pergunta, como que você entrou aqui, se você não tem as roupas adequadas? E aqui fala que o homem emudeceu, ficou calado. Ou seja, ele não respondeu, ele não disse assim, eu não sabia que tinha que estar com tal roupa. Aqui mostra que ele sabia que tinha que estar com as roupas, ou seja, fazer convênios com o Senhor,
Isso remete ao templo, tá bom? Então, ele sabia que tinha que ir ao templo e fazer convênios com o Senhor, porém ele não fez. Então, ele não deveria estar nessa festa. Por isso que quando o Senhor fala, como entraste aqui, não tendo roupas de bodas, né, roupas da festa aqui? Aí ele emudeceu, né, ele calou, ele consentiu sabendo que ele deveria ter feito os convênios com o Senhor e não fez. E aí Jesus Cristo disse, disse-lhe então o rei aos servos, atai-os de pé e mão e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, então aqui fala uma escritura, tem várias no Apocalipse que fala também, que a pessoa precisa estar vestido, né? Ou seja, fazer convênio com o Senhor para entrar no reino dele, o reino celestial, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Aguarde amanhã, que amanhã eu vou começar a falar sobre a Páscoa também, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.